E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de puro malte Pilsen. Quando meu cunhado trouxe essa cerveja de São Paulo, eu achei muito curioso, porque ela é produzida pela cervejaria Cidade Imperial, aqui em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E chegou primeiro no mercado em São Paulo, antes de chegar aqui no Rio. Agora ela já está começando a fazer um barulho por aqui, já está começando a se tornar uma cerveja de fácil acesso, mas no geral ela não tinha aqui. Eu não tinha visto até pouquíssimo tempo atrás. É uma proposta da Cidade Imperial de trazer um rótulo popular a um preço acessível, diferente da cerveja Império, um pouco mais premium do que a cerveja Império e menos artesanais do que as cervejas da Cidade Imperial. Eu acho que a proposta dessa cerveja é meio que se tornar um meio termo ali. Então eles optaram por um estilo muito padrão no Brasil, né, das lagers de mercado, as lagers de massa, só que optaram por ir por um caminho mais próximo à German Pilsner, que é uma variação alemã da Bohemian Pilsner tradicional da República Tcheca. De acordo com eles, ela é produzida seguindo a Reinheitsgebot, a lei de pureza alemã, onde a cerveja leva apenas 3 ingredientes: água, malte e lúpulo. Na verdade, existe o quarto ingrediente, que é a levedura. Mas quando essa lei foi sancionada em 1516, ainda não se tinha conhecimento da levedura. Então, pode-se dizer que ela segue essa regra restrita da Reinheitsgebot original. Ela é produzida utilizando malte Pilsen. Eu não sei se tem mais algum outro tipo de malte, acredito que sim. Não deve ser apenas um malte, é muito provável que ela leve malte Munique também. Não me lembro, eu tomei ela apenas uma vez. E já tem um tempinho que eu provei, então minha memória não está muito fresca em relação a ela. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ela usa lúpulos da cidade de Hallertau, na Alemanha. Lúpulos tradicionais. Então é muito possível que ela tenha essa pegada Pilsen sim, se ela focar mais no lúpulo do que numa questão maltada. Que seria uma proposta muito interessante de trazer isso como um estilo popular para o mercado. Eu acho que isso viria a trazer uma novidade para o padrão de cerveja de massa no Brasil. Nós sairíamos do tipo Pilsen para uma verdadeira Pilsen, uma German Pilsner, né? Eu acho que isso seria uma evolução muito grande para uma cerveja que se propõe a ser uma cerveja de fácil acesso, uma cerveja de massa, mas com uma pegada de qualidade um pouco mais elaborada. Vamos pro copo? De cara, ela já é bem clarinha, bem clara mesmo. Consigo ver do outro lado de forma bem translúcida. É um amarelo palha, espuma de formação razoável. Tem um perlage não tão vigoroso, mas um perlage presente. O aroma não me impressionou muito. O aroma está muito parecido com as cervejas de massa tradicionais que a gente tem aqui. Algumas notas de cereais brancos, mas principalmente um toque de fermento de pão. E não é um levain, é um fermento químico de pão. Isso não foi tão interessante. Ó, a espuma já diminuiu bastante, mas ficou uma leve camada, espuma bem branca. Além disso, eu não sinto nada de lúpulo, somente algumas notas de malte puxando para esses grãos brancos e essa questão do fermento, da levedura de pão muito presente. Na boca, o malte é presente, muito presente, puxando principalmente para miolo de pão branco, mas é um malte interessante. Ela não é uma cerveja aguada, ela tem um corpo médio e extremamente crispy, que é aquela aspereza de boca, muito comum das cervejas lagers.
Tem um lúpulo presente, sim. Não tem um amargor intenso. O amargor dela não é aquele amargor que vem rasgando, mas é um amargor limpo, um amargor de caráter neutro. Bem característico de lúpulos nobres alemães, bem característico. É uma lager interessante. Não sei se ela se enquadraria dentro de uma German Pilsner ou de uma Pilsner, mas ela já está puxando muito mais para esse lado do que a maioria das cervejas de massa. Ela tem um lúpulo presente, trazendo muito equilíbrio. Fica um residual de lúpulo na boca junto com o malte, bem equilibrado, o malte não se sobressai, o lúpulo não tenta esconder o malte, ambos estão aqui, não estão conflitando, eu acho que eles estão lado a lado aqui, eu acho muito interessante isso. Vamos ver o rótulo aqui, se diz alguma coisa específica. 4,2% de graduação alcoólica, ou seja, até para as lagers de mercado ela é um teor alcoólico baixo, produzida com maltes importados. Não, uma latinha de 350 ml, achei que era uma latinha de 269. Não traz aqui o IBU, né, o índice de amargor, mas achei interessante. Eu colocaria ela até melhor do que muitas lagers de mercado, até mais do que a própria Cerveja Império, que é produzida pela cervejaria Cidade Imperial. Não é uma cerveja excepcional, mas ela é uma cerveja gostosa, uma cerveja bem feita, uma cerveja que realmente ela está caminhando para uma Pilsen, o que é muito difícil de a gente ver, mas ela caminha para uma European Lager, caminhando assim em direção a ser uma German Pilsner. Ela tem muito esse perfil do lúpulo alemão, o que eu acho muito maneiro trazer. Aroma agora não tem nenhum. E a própria espuma foi embora. Dentro do que ela se propõe a ser uma lager de mercado, caminhando nessa direção de ser uma German Pilsner. Não sei se ela se enquadra ainda dentro de uma German Pilsner. Eu não sou sommelier. Um sommelier poderia trazer melhores informações a respeito disso. Mas dentro do que ela se propõe, de ser uma lager de mercado que caminha em direção a uma German Pilsner, ou de uma Pilsen de um modo geral, ela é uma puro malte Pilsen, eu acho que ela está no caminho, eu acho que ela é assertiva nesse aspecto. É uma cerveja razoavelmente barata, mais barata do que algumas cervejas de massa que a gente encontra aí, e trazendo algumas características até mais interessantes do que cervejas até mais caras. É uma cerveja que eu voltaria a tomar facilmente, apesar de não ser meu estilo. Ela é estupidamente gelada no calor que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Cai muito bem num churrasco, cai muito bem num boteco, cai muito bem na praia, num evento à noite. Ela é uma cerveja leve, ela é uma cerveja sem tanta personalidade, mas traz algum toque traz um pouco desse toque de eu estou tentando caminhar a ser uma cerveja com perfil alemão, e ela vai muito nessa linha. Então eu acho que a proposta é bem-vinda, tá no caminho certo. Eu acho que é uma cerveja razoável para boa, bem feita. Saúde!